Pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa série. Estamos estudando sobre o Espírito Santo. Essa é a nossa série de estudos, né? O Espírito Santo, pneumatologia, a doutrina da terceira pessoa da Trindade, né? Já é o nosso 27º estudo. Hoje nós vamos tratar do tema o Espírito Santo e a mente humana. Então nós vamos ver a mente humana antes e depois da ação do Espírito Santo. Então nós vamos entender essas questões, né, que a Bíblia nos ensina. Sempre partindo do testemunho bíblico. Então tudo aquilo que nós vamos falar aqui é com base dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Não é a nossa opinião, não é o posicionamento de teólogos. Vamos partir unicamente do texto bíblico, né? Lógico que utilizaremos interpretações, né? Mas que sejam coerentes com o texto bíblico. Então, o texto que a gente separou é Romanos, capítulo 1, 28 a 31. E diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então nós vamos entender a mente humana e vamos compreender a ação do Espírito Santo nela. Então, qual que é o propósito desse estudo? É justamente, como eu já disse, conhecer a mente humana no seu estágio antes e no seu estágio depois da ação do Espírito Santo na mente humana, nela, na mente humana, né? Então, e tudo que nós vamos falar aqui, as coisas que nós iremos ponderar sobre esse assunto, aplica-se a todo ser humano, não há exceção. Então, diante do testemunho bíblico, tudo que nós iremos falar aqui do estágio da mente humana antes e depois da ação do Espírito Santo é aplicada a todo ser humano, não há exceção. Nós não iremos tratar de algo que aquele que adere a uma religião, não. Nós iremos falar do testemunho bíblico acerca do ser humano, tá? Então nós vamos partir desse princípio aí. O nosso primeiro ponto é o conhecimento de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre o conhecimento de Deus em relação à mente humana. Romanos 1, o versículo 21. Acompanhe aí na sua Bíblia. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vamos lá, o que a Bíblia nos diz sobre a mente humana e o conhecimento de Deus, acerca de Deus? A Bíblia afirma para nós que há na mente humana, isso de qualquer ser humano, independente de onde ele nasce, independente de quem ele seja, há na mente humana uma impressão deixada pelo Criador, no ser do ser humano, né? Então, cada ser humano tem em si uma digital de Deus, uma impressão deixada pelo seu Criador, o Deus que a Bíblia nos apresenta, o Deus que se revela pela Bíblia. Então, todo ser humano, diante do testemunho bíblico, não importa onde ele esteja, não importa a sua cultura, as suas influências externas, ele tem dentro de si um conhecimento prévio de Deus, inerente. Então, isso em todo ser humano. Todo ser humano tem um conhecimento de Deus. Então, todo homem, intrinsecamente, né, ou seja, nele mesmo, reconhece a existência de Deus, né? Há um senso do divino em todo ser humano, no mundo inteiro. Se é um ser humano, ele vai ter esse senso aí, do divino. Então, o homem possui sim uma religiosidade inerente nele. Então, a religiosidade que o homem tem, essa busca por coisas espirituais, por respostas,
busca por seres divinos. Isso não é ensinado ou aprendido, isso está no ser humano. O ser humano nasce com essa disposição. E de alguma forma, já que ele nasce com essa predisposição a ser um ser religioso, a buscar, né, respostas a uma a divindade, alguma coisa assim, ele vai de alguma forma externar isso que já está dentro dele e vai canalizar essa religiosidade. Por isso que nós veremos, por isso que nós vemos no mundo, né, tanta variedade de tantas coisas. A partir disso, já que o ser humano tem nele, ele nasce com essa consciência de que há um Deus, ele começa a fabricar seus deuses, né? Então, ou ele fabrica os seus deuses, ele cria o seu próprio Deus, ele afirma o que será o seu Deus, ou ele nega a existência de Deus, né? Não se curvando justamente a um ser superior a ele, mas fazendo dele mesmo o seu Deus, o seu objeto de adoração. Ou seja, eu nego a existência de Deus, eu sou o meu próprio Deus. Então o ser humano ele vai reconhecer algo maior que ele, ou ele vai adorar alguma coisa. Se ele não reconhecer um Deus, ele terá a si mesmo como Deus, ou uma ideologia, ou alguma coisa será norteadora para a vida dele. Ele sempre terá essa consciência. Ou reconhecendo uma divindade e canalizando isso para qualquer coisa, ou negando a existência. Mas o próprio negar a existência pressupõe existência, né? Ou seja, se ele nega um Deus, é porque ele está admitindo que esse Deus, de certa forma, existe, né? Então, o ser humano terá essa marca. A teologia reformada, a nossa teologia, né, calvinista, ela vai chamar isso que tem em cada ser humano de sensus divinitatis, né? João Calvino desenvolveu esse pensamento a partir daquilo que a Bíblia nos ensina. É o que Paulo está falando aqui no versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ou seja, o ser humano tem o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não reconheceram Deus como Deus, né? Então, irmãos, todos nós nascemos com a percepção de Deus, né? Infelizmente, não o vemos perfeitamente, né? Mas reconhecemos a divindade. O ser humano tem essa condição, né? Então, o ser humano nasce com essa vontade ou com esse desejo de reconhecer algo maior que ele, algo que criou todas as coisas. Então, ele vai, ou parte das coisas, né? Então, cada um vai, de certa forma, buscar respostas para essas coisas. Um ser que governa o mundo, o destino, ele sempre vai reconhecer algo maior que ele, fora dele, que não está nele, mas que está fora dele, fora do seu alcance e que é maior que ele. E ele vai adorar isso. Ele vai pautar a sua vida diante desse algo que é maior que ele, né? E por que que há isso no homem? Por que que o homem nasce assim? Por que que o ser humano nasce já predisposto a ser religioso, a adorar alguma coisa, a reconhecer algo maior que ele? Porque Deus criou o homem para esse fim. Ó, o nosso breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta do breve catecismo é essa: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade do ser humano? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, bendizê-lo para sempre. Aí vem várias referências bíblicas, né? Romanos 11:36, 1 aos Coríntios 10:31, justamente mostrando isso, que Deus cria o homem para esse fim. Deus cria o homem, um ser, para adorar. Então, a religião não é uma invenção humana, como Karl Marx disse, né? Que a religião é o ópio do povo. O ser humano inventou algo, um Deus, uma religião, para acalentar o seu coração diante de tantas dificuldades que encontram no mundo. Então, vão inventar um Deus para que o povo tenha esperança e para que isso mova as pessoas a viverem. Mas não é isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o homem nasce religioso. Então, a religião não é uma invenção humana. Deus cria o homem para essa finalidade, para ser um adorador. Se ele não conhecer a Deus e reconhecer Deus como Deus, o Deus bíblico, né, o Deus de Israel, Pai de Jesus, ele vai reconhecer qualquer coisa como Deus, né? Então, como que nós conseguimos enxergar isso?
esse senso de divinitate, ou essa marca de Deus em toda a humanidade. É só você olhar para todas as civilizações, né? Qualquer civilização, qualquer grupo, qualquer comunidade, qualquer tribo isolada no mundo possui o seu Deus e a sua religiosidade. Possui algo maior ou uma ideia e eles vão atrás disso, vão viver pautados diante disso, né? Então o ser humano é assim. Então a mente humana, biblicamente falando, é o que Paulo está falando aqui em Romanos, a mente humana ela não é neutra em relação à existência de Deus. Ninguém passa a conhecer a Deus a partir do momento em que alguém diz, olha, você sabia que existe um Deus? Não, o ser humano nasce com essa percepção, olha, eu sei que existe um Deus, eu sei que existe algo maior que eu, né? Então, ninguém, absolutamente ninguém, diante do testemunho bíblico, pode dizer: não conheço a Deus, eu não conheço um Deus, porque nunca me apresentaram esse Deus. Então, há algo intrínseco em nós desse reconhecimento de Deus, ou que existe um ser maior que nós, né? E é isso que o apóstolo Paulo afirmou aqui no versículo 21, como a gente acabou de ler. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, há esse conhecimento de Deus em cada um de nós. Isso é bíblico, né? A Bíblia nos fala isso. Então, todo ser humano, sim, possui um verdadeiro conhecimento de Deus. Olha o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, todo indício e tudo aquilo que prova, entre aspas, né? É preferível falar que evidencia, né? Que testifica, que testemunha, né? Que prova. Deus não precisa de provas para provar que ele existe, né? Ele deixa evidências, ele deixa, né, a sua obra para que as pessoas vejam e falem, olha, precisa existir um ser maior que tudo isso para organizar tudo e governar tudo isso. Então, o versículo 19 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, não há como negar isso, porque Deus se manifestou entre nós, o seu poder, a sua glória, e vemos tudo isso onde? Nas coisas criadas. É interessante que é um conhecimento verdadeiro sobre Deus, porquanto o que de Deus se pode conhecer, aquilo que podemos conhecer sobre Deus, sua glória, seu poder, a sua manifestação, foi de fato nos dado, foi revelado a nós, foi manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, as coisas criadas, a criação de Deus, tudo que ele criou, esse mundo, é, é esse grande testemunho acerca da existência de Deus, né? Da presença de Deus no nosso meio. Né? Então, diante do testemunho bíblico, todo homem é indesculpável perante Deus. Se algum dia alguém disser assim, quando eu me encontrar, já se existe um Deus, um dia que eu me encontrar com ele, eu vou dizer, ninguém nunca me disse, me provou a sua existência. Aí Deus vai falar, pô, eu deixei toda a minha criação, né, como testemunha da minha presença no meio de vocês. Né? O versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. É interessante que o apóstolo Paulo diz que atributos invisíveis, né, o seu eterno poder, como a sua divindade, se revelam, se mostram perante o mundo através de tudo que Deus criou. Né? Então, enfim, na mente humana há a digital de Deus. Então, não há na mente humana, ou não há uma mente humana que não tenha a ciência de Deus. Tá? Então, essa é a mente humana. Deus cria o homem para a sua glória com esta finalidade de o adorar. Porém, por que não temos esse reconhecimento claro de Deus? Apesar de termos evidências e a presença de Deus ser tão visível, né, no nosso meio. Aí é o nosso ponto 2. A mente humana não regenerada, ou seja, não nascida de novo,
Vamos entender isso. Romanos 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Já vimos aqui sobre o sensu divinitatis, que foi o nosso primeiro ponto. Ou seja, Deus se manifestou ao homem, o criando para o reconhecer como Deus e como Senhor. E Deus deixa a natureza, a criação, tudo que ele criou, todo esse equilíbrio, toda essa beleza, toda essa perfeição, né? Os ciclos e os animais, os seres, né? Coisas ainda não descobertas, não conhecidas do homem na criação. Tudo isso Deus deixou como testemunho da sua presença do nosso meio, né? Da sua existência. Porém, o pecado, aí vem a questão da mente humana não regenerada, o pecado nos impede de canalizar a nossa adoração ao verdadeiro Deus. Então, quando Paulo diz que eles tiveram conhecimento de Deus, a presença de Deus estava palpável entre eles, mas não o reconheceram como Deus, não o glorificaram como Deus. E o que nos impede de glorificar a Deus como Deus? O pecado. Então, Paulo está descrevendo no capítulo 1 o homem pecador. Então, o homem pecador nunca conseguirá ter a compreensão verdadeira sobre Deus, no sentido de o reconhecer como Deus e o adorar como Deus, como seu Deus. Mas isso não impede de que ele perceba a presença de Deus. Esta interrogação que tem no coração do homem, na verdade, não é uma interrogação, ele tem a afirmação: existe um Deus. Tem que existir um Deus, né? Mas o pecado nos impede disso. Então, o coração do homem natural, pecador, é escravo do pecado, né? Então, todo homem, independente de quem seja, nasce escravo do pecado e nessa condição. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, não há exceção. Todo ser humano pecou. E todo ser humano tem o pecado. Todo ser humano. E é justamente este pecado que está em nós que nos impede de reconhecer a Deus, né? E por não termos uma mente pura, por termos uma mente ímpia, uma mente pecadora, nós vamos sim cometer todo tipo de idolatria. Já que Deus nos cria para a adoração e nós não o reconhecemos como Deus por causa do impedimento do pecado, então daí nascerá toda a idolatria. Olha que interessante. O versículo 18 diz, né? A ira de Deus se revela do céu, ou seja, o juízo de Deus, o ódio de Deus, né? A ira de Deus, o seu juízo de penalidade se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade, aquilo que se pode conhecer sobre Deus, pela injustiça, né? Então, a nossa mente pecadora faz ou fez com que a gente perverta toda a verdade em mentira. Então Deus se revela, a verdade está nos nossos olhos, mas nós não queremos reconhecer essa verdade. A gente troca a verdade de Deus por aquilo que o nosso coração pecador deseja. Então, o nosso coração pecador é contra Deus, ele não quer reconhecer a Deus, né? Então, o homem com a sua mente ainda tomada pelo pecado, está deliberadamente suprimindo esse conhecimento de Deus e da sua verdade. Então, a mente humana está disposta ou predisposta a não reconhecer a Deus. Nós não queremos reconhecer a Deus e estamos diretamente entregues ao pecado, a todo tipo de pecado. A gente vai ver isso aqui depois, né? O que a idolatria causa no nosso meio, né? Então, as pessoas vão perverter a verdade, suprimir a verdade de Deus e o próprio Deus, e vamos começar a fabricar os nossos próprios deuses, a nossa própria diretriz de vida, né?
Por isso que o homem se torna tolo e sem inteligência. Então, quando não há o reconhecimento de Deus, a mente humana pecadora coloca o homem numa condição de insensatez, que a Bíblia fala aqui. Sensatez é uma pessoa sem inteligência, uma pessoa tola. Olha o que Paulo fala em Romanos 1, 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Né? Agora o homem passa a fabricar os seus ídolos. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui Paulo está falando da fabricação literal de ídolos, né? De imagens que representem divindades, seja o homem reconhecendo o próprio homem como uma divindade, ou os animais, seres, né, vivos como o seu Deus. Então, o homem pecador, ele primeiro nega a existência de Deus. Então, a primeira disposição do coração do homem pecador, e isso todo homem nasce pecador, e todo homem já nasce com essa predisposição de negar a Deus. Olha que interessante. Salmo 53, 1. Diz assim: diz o insensato, o sem inteligência, no seu coração, não há Deus. A partir disso, o que acontece? Versículo 1 do Salmo 53, corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Tá aí a resposta porque nós encontramos tanto mal, tantas coisas ruins no mundo. Porque o homem, sem o reconhecimento de Deus, porque ele no seu coração pecador diz, não há Deus. A partir disso, nós estamos liberados para praticar todo tipo de iniquidade, a praticar o mal. Como o homem agora vai fabricar os seus próprios ídolos, ele vai fabricar ídolos que vão expressar os pecados mais internos do seu coração. Né? Na mitologia grega, os deuses gregos, eles possuem imperfeições humanas. Eles são egoístas, eles são avarentos, eles são maldosos, eles praticam injustiças. Né? Os deuses gregos são assim, eles refletem aquilo que a humanidade é. Ou seja, se um Deus é assim, se um Deus é ciumento, por que um ser humano não vai ser? Entende? Então agora o ser humano fabrica os seus deuses conforme os seus interesses, conforme os seus desejos, para justificar os seus pecados. Então o ser humano ele vai fazer o seu ídolo para justificar os seus desejos mais cruéis e vão afirmar que é a vontade do seu Deus. Aí você vai ver ao longo da história da humanidade práticas terríveis. E qual é a justificativa? Estamos servindo o nosso Deus que é para o nosso bem, que ele vai nos abençoar, vai nos dar dádivas, né? E por aí afora. Romanos 1, 24 a 25. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências, né, os desejos de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, negando a existência de Deus e fabricando seus próprios deuses, seus próprios ídolos, agora os homens estão livres para servirem aos seus pecados mais sombrios. E qual é o resultado disso? 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição
do seu erro. Então, o homem pecador, sem Deus, sem reconhecer a Deus, o coração dele grita por Deus. Há um Deus. Então, ele nega, ele tapa os seus olhos para tudo que ele vê e para tudo que ele enxerga, a maravilha e a glória de Deus vista na criação. Ele tapa os seus olhos e diz, não há Deus, e fabrica os seus próprios deuses. Ao mesmo tempo que ele diz que não há Deus, ele faz o seu próprio Deus. Estranho, né? É a incoerência do pecado. E eles agora vão destruir tudo. O pecado vem para ser contra Deus, destruir tudo. Vão trocar tudo, tudo que Deus estabeleceu, né? Então, o padrão que Deus estabeleceu para a família, para a relação íntima do homem e da mulher, né? Agora vai ser trocado por coisas terríveis, como a Bíblia mesma afirma. Então, aí nasce a homossexualidade, nasce os homicídios, nasce tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus estabeleceu. Então, a família é destruída, toda a relação humana é destruída por causa do pecado, porque negaram a existência de Deus. E por causa disso, eles estão entregues a si mesmos. Olha aí, aí vem o versículo que nós lemos no início. O que isso vai ocasionar? Do 28 ao 31. E por havendo desprezado o conhecimento de Deus, desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então agora o ser humano ele está nessa disposição. Então ele se coloca a servir os seus próprios desejos. Versículo 32, né? De Romanos 1. Agora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Complicado, né? Às vezes as pessoas acham que são... eu não cometo tal coisa. Mas se você se cala diante do erro, você está sendo cúmplice daquilo, né? Então, anulam a Deus, pois a verdade de Deus e o conhecimento de Deus confrontam os seus pecados. Por que ninguém quer se relacionar com Deus? Porque quanto mais próximos de Deus estamos, mais evidente e patente fica os nossos pecados. Por isso que o ser humano quer negar a existência de Deus. O desejo do coração pecador do homem não é viver uma vida casta, pura, até você buscar o deleite e o prazer naquilo que Deus estabeleceu para dentro do casamento. Não é isso que o ser humano quer. Ele quer viver uma vida desregrada, sem regras, né? Pautadas nos seus desejos. Então ele precisa negar a existência de Deus. Ele não quer se relacionar com Deus. Porque a partir do momento que conhecemos a Deus e a verdade de Deus, os nossos pecados são confrontados. Romanos 2, 14 e 15 diz assim: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei de Deus, gravada no seu coração, ao senso divinitatis, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Sobre esse senso de Deus no coração do homem, né, porque Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e com esse vestígio de Deus, há também no coração do homem o senso do certo e do errado. Por que o errado é feito às escondidas? Porque o ser humano tem a consciência. Uma criança, desde pequenininha, ela já faz as coisas escondidas. Quem ensinou isso a ela? Né? Quem disse para ela que aquilo que ela está fazendo é errado? Né? Então, o ser humano sabe o certo e o errado. Ele tem a consciência do certo e do errado. Porém, sendo escravo do pecado, não há como ele fugir do seu próprio destino, né? De ser um pecador. Então, realmente, o que caberá ao homem é praticar isso mesmo. Que ele está escravo disso, ele não consegue se libertar disso. Jeremias 13, 23 diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele,
ou leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Não há essa possibilidade para o ser humano pecador. Por isso, irmãos, que só Deus é capaz de transformar a mente humana e torná-la agradável a Deus novamente. Somente Deus é que pode fazer essa transformação na mente humana, né? O incrédulo, ele tem uma mente oposta a Deus. O homem que despreza o conhecimento de Deus. São escravos dos seus próprios pensamentos e são escravos do diabo. Segundo aos Coríntios 4:4, olha o que a Bíblia afirma. Segunda aos Coríntios 4:4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O homem está impedido de conhecer a Deus. O Deus desse século, né, o diabo, ele cegou o entendimento deles, para que eles não conheçam o evangelho. Então, não há no homem condição alguma em si mesmo de sair dessa situação. O homem está entregue à idolatria, a negar a Deus e a praticar todo tipo de pecado. Os piores, né? Não subestime o que o homem é capaz de fazer. O homem sem Deus, o homem pecador. É capaz de tudo. E aí, mas há esperança? Agora que vem a questão, né? O Espírito Santo é o único capaz de libertar o homem disso, de libertar a mente humana, de fazer uma transformação na mente humana. Que é o nosso terceiro e último ponto, a obra do Espírito Santo na mente humana. Então vamos lá. A primeira coisa, ninguém nasce cristão. Ninguém nasce convertido a Cristo. Nós podemos nascer sim, predestinados a sermos salvos, eleitos para sermos cristãos, mas nós nascemos naturalmente inimigos de Deus. Você pode nascer numa família cristã, mas você não é um cristão convertido a Cristo, né? Nós nascemos com aquela mente que vimos agora no ponto 2, com esta mente que é idólatra, que despreza a Deus, está dada a todo tipo de prática de pecado. Então, porém, algo acontece em nós que muda a nossa mente, o nosso estado de pecador, para um estado de pecador regenerado, nascido de Deus. E tudo isso que pode ocorrer começa justamente com a mudança que o Espírito Santo fará na mente humana a partir da pregação do Evangelho de Cristo. Como o homem pode mudar o seu estado mental? Né? Quando a gente fala mental, nós estamos falando daquilo que direciona o homem às suas ações, né? Mas nós estamos falando de algo espiritual. Existe uma mudança espiritual que Deus faz em nós através da nossa mente que vai mudar as nossas ações, os nossos pensamentos. Mas isso só vai acontecer a partir da pregação do Evangelho. O Espírito Santo só mudará a mente do ser humano a uma disposição regenerada, nascida de novo, né, com uma nova disposição, já que o homem está escravo de uma disposição pecadora, a partir da pregação do Evangelho. Olha o que Paulo nos descreve em Romanos 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O que Paulo está falando acerca aqui do que aconteceu com os colossenses? O Evangelho, né, é as boas novas de salvação descrita aqui na Bíblia. E Paulo diz que esse Evangelho, a palavra significa boas novas, né? As boas novas de salvação é o Evangelho. Paulo está dizendo no versículo 5 que esse Evangelho que foi pregado entre os colossenses, as boas novas de Jesus Cristo, é a palavra da verdade. Olha que interessante. Então ele fala do Evangelho, ou seja, da boa notícia que Deus traz ao mundo de que Jesus é o Salvador. Então pregar o Evangelho, irmãos, não é apenas descrever eventos históricos. Olha, eu quero te contar sobre a história de Jesus, né?
Ou pregar o evangelho não é apenas um apelo a se crer em Jesus, mas é, em primeiro lugar, uma palavra da verdade. Então, o evangelho que é anunciado é a palavra da verdade. E a partir daquilo que se anuncia pelo evangelho, a palavra da verdade, o que que isso ocorre? Versículo 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ao ouvirmos o Evangelho e entendendo a graça de Deus, o que isso vai acontecer? Isso vai produzir fruto. É interessante que Paulo diz, olha, quando o Evangelho foi pregado no meio de vós, a palavra da verdade, vocês entenderam a graça de Deus na verdade. Na verdade que é o Evangelho de Cristo. Então, quando nós respondemos à pregação do Evangelho, nós usamos a nossa mente. Há algo que está ocorrendo na nossa mente. Nós entendemos, é o que Paulo fala aqui, né? Ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Por isso que a Bíblia afirma que a verdade liberta. O conhecimento da verdade nos liberta de todas as coisas, né? A seguir, ao ouvir a pregação do Evangelho, ao aprender a pregação, entender a pregação do Evangelho, o que acontece? A seguir, nós aprendemos o Evangelho. Versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, os colossenses foram instruídos por Epáfras. Então, o Evangelho de Cristo é nos dado e recebido com o nosso entendimento. Somos instruídos pela verdade do Evangelho. Então, Deus trabalha em nós, pelo Espírito Santo, em nossa mente, nos ensinando e fazendo com que a gente aprenda de fato a verdade. Então, o apóstolo Paulo fala do estado dos colossenses antes de se tornarem cristãos. Como estavam os colossenses antes, ou como está o ser humano naturalmente, sem a pregação do evangelho, que é a verdade que liberta. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas palavras malignas. Né? Então, antes eles eram alienados de Deus. Eles se tornaram inimigos no entendimento, né? Inimigos em suas mentes. É o que a Bíblia está falando. Né? Então, agora, pelo entendimento do Evangelho, que o Espírito Santo nos dá na nossa mente, voltamos agora a viver para a glória de Deus e não mais contra nós. Porque o pecado ele faz com que vivamos contra nós. Então, ouvir o nosso coração não é bom, o nosso coração pecador. Ouvir a voz de Deus pelo Evangelho e pela verdade, sim. Então, agora o Espírito Santo transforma a nossa mente. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, entendemos e cremos, agora aprendemos a viver para a glória de Deus através do Evangelho. Então, sem a ação do Espírito Santo na mente humana, revertendo tudo aquilo que somos por natureza, não há como vivermos uma vida que glorifique a Deus. Né? E uma vida que seja de fato boa para nós. Né? Então, o ser humano ele já existe ali o start. O ser humano nasce para reconhecer um Deus, um ser. Então, você falar de Deus ou falar de uma divindade para alguém não é nada novo. A pessoa já tem no coração esse reconhecimento. É o Evangelho, a palavra da verdade, que vai justamente revelar que, de fato, quem é esse Deus que o nosso coração clama para o adorarmos. Né? Então, lá em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo descreve pecados que são contra a humanidade, que só destrói a humanidade. Então, o ser humano ele está escravo disso. Ele se coloca nessa disposição, não para o bem, mas para o mal. Né? Então, ao nos convertermos a Cristo, ele agora nos torna seus imitadores.
Então, é o Espírito Santo que vai agir na mente humana para poder mudar essa mente humana que é escrava do pecado. Eu vou ler aqui Efésios 4, de 20 a 24. Diz assim: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, que vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E quem vai fazer esta obra na mente humana? O Espírito Santo, que vai fazer com que o homem nasça de novo, para que tenha uma mente agora renovada, para que proceda em retidão em todas as suas obras. Então nós não praticaremos aquilo que Paulo descreve como resultado do nosso pecado. É o contrário, nós agora vamos produzir, né, e teremos uma vida de retidão na presença de Deus. Não ouviremos mais os desejos mais sórdidos do nosso coração, mas teremos uma disposição santa para obedecermos a Deus. Então, assim, é a ação do Espírito Santo em nós, na nossa mente, nos transformando a cada dia para transformarmos o mundo. Então, o fruto que Paulo diz lá, né, aos Colossenses, que o Evangelho produz, é justamente aquilo que o Espírito Santo produz na nossa mente a partir do Evangelho, da Palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? E assim o Espírito Santo tem mudado o mundo através da igreja, através daqueles que receberam essa transformação que o Espírito Santo faz na nossa mente. Né? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos orar a Deus para que o Espírito Santo venha, pela pregação do Evangelho, a palavra da verdade, transformar a mente do ser humano para a glória de Deus. Tornar o ser humano um cristão, servo de Cristo, para que a sua mente esteja não mais escrava do pecado e das práticas terríveis que lemos aqui, mas que esteja disposta a obedecer a Deus, a praticar o bem, amar o próximo e produzir tudo de bom que o ser humano pode produzir pela ação do Espírito Santo na nossa mente. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, né? Pedir que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude. Vamos orar? Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer pela Tua palavra, principalmente porque um dia o Teu Santo Espírito nos convenceu, ó Pai, de que somos pecadores e que deveríamos entregar a nossa vida a Cristo para que Ele fosse de fato Senhor e Deus da nossa existência, para que as nossas obras sejam obras que glorifiquem ao Senhor. Nos livre do erro, do pecado e transforme a nossa mente cada vez mais à obediência a Cristo, como a Tua palavra diz, que a nossa mente esteja cativa à obediência de Cristo e que Teu Santo Espírito trabalhe em nós. E oramos, ó Deus, para aqueles que ainda estão escravos do pecado, para que o Teu Santo Espírito transforme e renove, ó Deus, a mente dessas pessoas, os convertendo a Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém, Deus. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a presença, a participação de todos. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus nos abençoar.